Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia, aqui do Agora de Cert. E eu estou aqui hoje para a nossa quarta aula do Intensivão da UERJ 2021. Se você não viu as outras 3 aulas, clica aqui no card que eu te jogo direto na primeira aula. Vale a pena, você vai ganhar muito para essa prova. Vamos então ver o que nós vamos trabalhar no dia de hoje, né? Lembrando que o edital ele é dividido em 3 eixos básicos. Sociedade, tempo e espaço, política, cidadania e cultura, economia, trabalho e tecnologia. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do segundo eixo temático. Hoje a gente vai falar então de nova ordem mundial e a inserção econômica da Ásia, da África e da América Latina no mundo, nesse mundo globalizado e capitalista. Vamos lá? Para você que já é fã do Agora de Cert, já deixa o seu like. Se você não é ainda, inscreva-se no canal, vai ajudar bastante a gente e te ajudar também, porque aqui tem vídeo toda semana com conteúdo de altíssima qualidade. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, siga lá, @agoradecert, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, falando sobre a nova ordem mundial, né? O pontapé inicial para a nova ordem mundial é o fim da União Soviética, logo ali no início da década de 90. Então a gente até então tinha o mundo dividido em 2 polos. O mundo bipolar. De um lado, o polo capitalista, né, sendo representado principalmente pelos Estados Unidos da América, e do outro, o bloco socialista, representado pela União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, esses polos eles vão se diluir, se difundir. Os Estados Unidos vai ser um dos polos, Japão o segundo e a União Europeia o terceiro polo. Né? Vai se tornar um mundo multipolar. Tem até o conceito, como vocês podem ver aqui ao lado, chamado de unimultipolaridade, que significa o quê? Uni, porque existe um grande polo único de segurança, bélico, poder bélico, imposição bélica. E multi por causa da questão econômica. Surgem vários novos expoentes econômicos nesse mundo multipolar. Né? O Japão, especialmente, vai dar um salto do fim da Segunda Guerra Mundial até esse período início da década de 90, principalmente com investimento em tecnologia. Na área de tecnologia, o Japão vai despontar. Até esse momento, o mercado ele não podia ser considerado um mercado globalizado, porque existia a cortina de ferro que dividia o mundo em 2. Então os países socialistas, por exemplo, eles não estavam dentro dessa lógica global. A partir do momento que o Muro de Berlim cai, a União Soviética é dissolvida, você vai ter uma efetivação da globalização, porque o capital, o capitalismo, ele vai invadir todo o planeta Terra, ele vai se expandir por todo o planeta Terra, chegando efetivamente a um mercado globalizado, unindo todos os pontos do planeta. Né? E aí você vai ter uma economia muito mais fluida, ou seja, o que está acontecendo, por exemplo, na Ásia, pode influenciar o que acontece aqui na América do Sul. Né? Vamos lembrar da crise asiática que tivemos alguns anos atrás. Os problemas na Bolsa de Tóquio, nas bolsas asiáticas, geraram problemas até aqui na América do Sul, América do Norte, enfim, no planeta inteiro. Por quê? A economia é globalizada. Lembra que a gente falou que o dinheiro ele pode circular? Então, tem investimento da Petrobras na Bolsa de Tóquio, na Bolsa de Nova York. Você vai ter uma economia muito mais conectada, para fazer com que os países fiquem muito mais fragilizados nesse mercado econômico. Né? Você vai ter os grandes players, ou seja, você vai ter os grandes países economicamente ativos. E como é que você vai se regular nesse grande mercado, onde você vai ter os peixes grandes e nós, por exemplo, somos os peixes pequenos? E daí vai surgir o que a gente conhece como os blocos econômicos. Vão ter diferentes formatos, né? Você vai ter o livre comércio, união aduaneira, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes porque aqui a gente está só falando de maneira superficial, mas isso vai fazer com que os países eles vão se unir formando esses blocos e assim se fortalecendo. Cooperação de produtos, né? Então eu posso produzir laranja e vender para você, e você produz manga e vende para mim, e assim por diante. Um exemplo aqui bem superficial. Mas esses blocos vai fazer com que quem está dentro do bloco tenha vantagem nesse comércio.
Então, se nós dois somos do bloco, eu tenho vantagens em vender para você e você tem vantagens em vender para mim. E nós temos barreiras a quem está fora desses blocos, né? Para que fique mais caro comprar de fora e vender para fora. Dessa forma a gente fica protegido dentro, teoricamente, dentro do nosso bloco econômico, tá certo? Vamos ao nosso exercitando, né? Nesse primeiro ponto aí. Dá uma pausa, leia e a gente volta a conversar em 3, 2, 1. Então, cara, a UERJ em 2008 traz aí essa questão com esse texto belíssimo do Luiz Fernando Veríssimo, né? E aí a gente vai lá. Qual é a questão certa? As características da atual geopolítica mundial que justificam o ponto de vista expresso pelo autor? Qual vai ser? Letra A, B, C, D ou E? Qual vai ser? É claro, cara, só pode ser a letra E. Multipolaridade econômica, lembra? Vários países no topo da economia, a gente falou da União Europeia, a gente falou do Japão, a gente falou dos Estados Unidos. Unipolaridade militar, ou seja, apesar de todo mundo ter condições de avançar economicamente, os Estados Unidos é quem tem o poder bélico. Aquela outra potência que era a União Soviética, ela deixa de existir. Então, não tem mais uma outra grande potência que possa bater de frente com os Estados Unidos. Né? Temos aí a China meio que se preparando para isso. Mas ainda você vai ter uma nação só como esse poder bélico, poder militar. Né? Multiplicação dos conflitos regionais, né? Que vão se dar dentro das áreas locais. A gente pode falar do Oriente Médio, por exemplo. A gente pode falar até mesmo dos conflitos de ideias aqui na América Latina. Não chegam a ser conflitos bélicos, mas são conflitos bem interessantes. Como, por exemplo, o próprio Brasil com o restante da América do Sul, né? A própria Venezuela, né? São conflitos regionais que são movidos através desses interesses que vão surgir ali, muitas das vezes motivados por esses grandes países com um grande poderio econômico. Show? Só podia ser a letra E, beleza? Então a gente já matou a nova ordem mundial, agora é hora da gente falar sobre o segundo tema dessa aula número 4, que é a inserção da economia da Ásia, da África e da América Latina nesse modelo global. Falando de Ásia. A Ásia, ela tem tinha uma característica originalmente agrária, né? Originalmente eles eram países agrários, né? E que depois de algum tempo você vai ter um avanço muito grande, principalmente por uma questão de organização, disciplina, muito bem fechados e definidos. Podemos falar dos tigres asiáticos. Né? Os tigres asiáticos, a gente pode falar de Singapura, Taiwan, por exemplo, áreas que eram anteriormente principalmente agrárias, países até mesmo pobres, e que vão receber investimento e vão se dedicar ao mercado exterior, olha lá, voltado ao mercado externo. Então eles vão ter parques industriais muito bem fortalecidos e eles vão trabalhar fortemente para o mercado externo, produção para fora, made in Taiwan, é produzido ali, mas vai para o mundo inteiro, né? E o que tem interessante nesse modelo? Os tigres asiáticos, eles não simplesmente receberam esses investimentos e pararam por aí. A partir de um certo momento que eles começaram a arrecadar dinheiro com essa grande produção, porque eles produziam em larga escala por um preço muito baixo, então valia a pena para as empresas multinacionais instalarem suas empresas nesses países dos tigres asiáticos. Eles começaram a investir em educação, eles começaram a investir em infraestrutura urbana, né? Eles começaram a investir em saúde pública, eles começaram a mudar as características sociais dos próprios países, promovendo assim a sua evolução econômica e também social. E isso gerou um grande abismo econômico entre os tigres e os seus parceiros ali do lado. Ao mesmo tempo que os tigres estavam desenvolvidos, com uma melhor condição social, isso também fez com que a mão de obra começasse a ficar um pouco mais cara, a produção, o terreno, tudo ficasse mais caro. E aí surgiu o que é conhecido como os novos tigres asiáticos, que eram outros países
periféricos da região, que vão começar também a entrar nesse processo de desenvolvimento industrial voltado ao mercado exterior. Uma das características interessantes que até a própria China tem, que é a questão da política do câmbio desfavorável. O que significa isso? Significa que a minha moeda, ou seja, a moeda chinesa, ela é desvalorizada. Eles fazem com que a moeda deles seja desvalorizada perante o mercado internacional. Isso faz com que você exporte muito mais do que você importe. Ou seja, eles vendem muito mais do que eles compram, porque o dinheiro deles vale menos. Com isso, eles fazem grandes reservas de dólar, por exemplo, né? Então, eles comercializam muito em dólar. Dentro da política econômica interna do país, você tem uma moeda ok, mas que não é tão exorbitante perto das moedas internacionais. Então, vale a pena você pegar um dólar e investir na China. Isso é interessante para a atração de investimentos. Em detrimento disso, a China faz grandes reservas de dólar. Então ela consegue negociar no mercado internacional com muito mais pungência, com muito mais força. Sacou? Agora falando da África, ela vai sofrer profundamente com a extrema pobreza. A extrema pobreza essa principalmente atraída pelo processo do neocolonialismo, onde a Europa repartiu a África e foi para lá, invadiu essas áreas, e a África vai ter, então, durante muito tempo, um padrão agrário nas suas regiões, um padrão de exploração, tendo suas riquezas extraídas, sugadas e levadas para o velho mundo, no caso, para a Europa. Então, isso vai ser uma característica muito grande do continente africano. A maioria das nações vão ser extremamente pobres. Vai ser lá que a gente vai encontrar os menores IDHs. IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida das pessoas. Na África, a gente vai encontrar os menores. Além disso, ela teve durante muito tempo, como eu já falei, a exploração da agricultura e do extrativismo. Do extrativismo, por exemplo, a gente pode falar dos diamantes, dos metais preciosos. Existe um filme com o Leonardo DiCaprio, muito famoso, chamado Diamante de Sangue, que trata desse tema. Apesar da África ser riquíssima em diamantes, em vários dos territórios africanos ter muitos diamantes e outros metais preciosos, inclusive o ouro, ela é pobre. Essas riquezas não ficam nesses territórios. Elas são extraídas e levadas para fora, fazendo com que a África subsaariana, principalmente, permaneça empobrecida, enquanto essas riquezas vão sendo extraídas. Um ponto importante que vai ser o surgimento dos governos ditatoriais e violentos. Governos esses que são apoiados, muitas das vezes, pelos países centrais, que exploram também essa região. Então é tipo assim, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o dono desse país, você pode fazer o que você quiser, desde que você deixe que eu tire o que eu quero daqui. Então você vai ter aquele ditador local que vai comandar aquilo ali. A gente pode falar do República Democrática do Congo, porque de democrática não tem nada, por exemplo. Vários lugares que vão ter essa figura desse ditador. Então ele vai ser o ditador local, que vai pressionar aquele lugar, mas ele vai fazer aquilo que os grandes centros estão interessados, porque ele sabe que se ele bater de frente com esses grandes centros, ele vai para a vala, ele roda. Na América Latina você vai ter uma característica histórica da exploração dos recursos. A gente pode falar isso desde o período colonial, essas características elas vão estar aí presentes. A gente vai ter o desmatamento da Amazônia, por exemplo, para extração, muitas das vezes, de madeira ilegal. É extração de recursos. A gente vai ter a exploração em Minas Gerais, do ouro, por exemplo, atualmente do minério de ferro. Então a exploração de recursos naturais é comum. E agora também a venda e comercialização dos aquíferos que estão no território brasileiro, no território da América do Sul. É uma exploração dos recursos naturais. Além disso, uma característica interessante da América Latina vai ser a dependência econômica. Por quê? Já que as suas riquezas vão ser extraídas e levadas para outras polaridades, esses países vão depender economicamente do aval, do apoio de outras nações, de outras grandes nações. Especialmente vai sofrer uma grande influência dos Estados Unidos. Afinal de contas, nós estamos na área direta de influência dos Estados Unidos.
né? Então eles vão influenciar muito na América Latina. Entre outras tantas coisas, a gente pode lembrar, por exemplo, do papel dos Estados Unidos da América durante os períodos das grandes ditaduras da América Latina, né? A ditadura militar no Brasil, a gente pode falar do Pinochet no Chile, a gente pode falar do Perón na Argentina, enfim, os Estados Unidos estava muito presente ali, né, comandando essas nações, direcionando essas nações, e hoje em dia a gente pode perceber isso com tanta clareza que o nosso presidente do Brasil, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos da América. A minha continência, a bandeira americana. Além disso, a gente vai perceber uma grande desigualdade social, né, na região da América Latina. O Brasil é um grande exemplo disso, onde a gente vai ter 6 famílias acumulando a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas mais pobres, ou seja, uma grande discrepância, é um abismo que se abre entre as classes mais altas e as classes mais baixas, né, onde a gente vai fazer com que a gente encontre pessoas vivendo no mais extremo luxo, como se morassem em Mônaco, e outras pessoas que vivem a mais profunda miséria, como se morassem naqueles países que a gente viu ali falando da África, né? Tanto é que a gente vai perceber um baixo índice de desenvolvimento humano em boa parte da América Latina, né? Uma qualidade de vida muito aquém. O Brasil, por sinal, vai ser um dos que vai apresentar um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano nessa região. Então a gente pode perceber o como ter a riqueza não representa melhorar a qualidade de vida da população, beleza? Além disso, diferente lá dos tigres asiáticos que vão receber indústria de ponta para poder vender para o exterior, no Brasil e na América do Sul, em grande parte as indústrias vão ser pouco desenvolvidas, vão ser indústrias com baixo teor tecnológico, indústrias de transformação, né, que são indústrias que não trabalham com alto grau de tecnologia. Além disso, a América Latina vai apresentar uma baixíssima qualidade de infraestrutura muito precária. Você não tem grandes ferrovias que liguem a região da América Latina, você não vai ter internet de altíssima qualidade, né? Vários e outros fatores, rodovias de qualidade, você não vai ter a infraestrutura necessária para poder receber grandes investimentos nessa região. E é hora de exercitar, e olha só o texto que a UERJ de 2004 trouxe pra gente, texto motivador chamado Surdez Histórica. Cara, dá um pause, lê esse texto com calma, já volto em 3, 2, 1. E aí, cara, o que você marcou? Letra A, B, C ou D? Quais são as opções? A, B, C ou D? Cara, eu acabei de falar sobre isso. Resposta certa é a letra B. Existem disputas entre etnias e acesso reduzido a direitos políticos. Que direitos políticos estão na mão dos ditadores, né? Além disso, você vai ter um mix de etnias diferenciadas. Esses estados, não necessariamente, eles representam as nações dessas diferentes etnias. Então os conflitos internos vão ser muito grandes e o ambiente de instabilidade vai ser constante. Show? Muito bem! E assim a gente termina a segunda aula do segundo tópico de Humanas para a UERJ 2021. Na semana que vem a gente volta para a terceira aula sobre esse eixo temático. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like. A gente conversa na próxima semana. Forte abraço e até lá!